Cada câmera de CFTV é uma testemunha silenciosa, frequentemente ignorada pelos criminosos. Esses detetives inanimados capturam momentos que nunca deveriam ser vistos novamente, oferecendo uma visão granulada de mistérios que, de outra forma, teriam passado despercebidos e sem justiça. Número 10. Tina Louise Greer tinha 32 anos, era mãe e moradora de Gold Coast, Enderland. Foi ela quem se tornou o foco do caso não resolvido mais angustiante de Queensland até agora. Em 18 de janeiro de 2012, Tina deixou a filha adolescente Lily em uma festa do pijama e voltou para casa na Beachmont Road. Ela havia tentado terminar recentemente um relacionamento abusivo com Leslie Grumpy Sherman, membro temido do Think Outlaw Motorcycle Club. Nesse dia, Tina foi visitá-lo em sua propriedade em Clumber, e seria dessa região que ela acabaria desaparecendo. Tina não apareceu para buscar sua filha após a festa do pijama no dia seguinte, o que foi considerado fora do comum. A família rapidamente deu o alarme, iniciando uma investigação extensa com Sherman em destaque. Ele logo explicou que Tina saiu dirigindo de sua propriedade em 19 de janeiro. A afirmação e a descoberta do carro de Tina, abandonado no Governor's Chair Lookout, em Spicer's Gap, garantiram sua exclusão das suspeitas. O carro dela foi achado em uma estrada sem saída que passava pela casa de Sherman, ao lado de um parque nacional remoto. Mesmo após buscas intensas no parque nacional, Tina seguiu desaparecida. Sherman permaneceu como pessoa de interesse, mas não surgiram provas que o ligassem ao crime. Os anos se passaram e Sherman, o único suspeito identificado nominalmente, se envolveu em um acidente de carro fatal em 2018. A morte dele dificultou os esforços para descobrir o que aconteceu com Tina ou encontrar seus restos mortais. Investigações posteriores citaram uma suposta filmagem de vigilância sugerindo que Sherman perseguia Tina. Foi essa inclusão das imagens de CFTV que levou à conclusão de que o namorado motociclista pode ter agredido violentamente Tina e tirado sua vida. O inquérito concluiu que Sherman conseguiu ocultar o corpo da vítima e que ele pode ser o único que sabia onde Tina estava. Hoje, uma recompensa de $250 mil continua ativa pela polícia de Queensland, incentivando qualquer pessoa com informações sobre o desaparecimento e possível homicídio de Tina Greer. Como resultado do desaparecimento, foi fundado o Tina Greer Project, uma organização de defesa dedicada a reformar a resposta à violência doméstica. Número 9. Sean Emma O'Callaghan foi uma britânica nascida em Swindon, Wiltshire, Inglaterra, onde viveu a maior parte da vida. Infelizmente, seria também sua cidade natal que serviria de cenário para seu desaparecimento e seu homicídio. Essa trama intrincada tem início nas últimas horas da noite de 18 de março de 2011, quando a jovem de 22 anos saiu de casa para sair à noite. Essa trama intrincada termina 6 dias depois com a descoberta do corpo dela. Entre esses dois eventos, houve um crime hediondo que tirou da família e dos amigos uma pessoa querida. Sean estava animada quando saiu de casa, que ela dividia com seu namorado Kevin Rip, na região de Old Town, em Swindon. Ela planejava ir à boate Suju, que ficava a apenas 800 metros do apartamento. Depois de uma noite de festa, a jovem começou a voltar para casa, percorrendo aqueles mesmos 800 metros em um bairro considerado seguro. Esse trecho era repleto de câmeras de segurança que registraram imagens de Sean quando ela começou a caminhada, com o horário marcado para 1h52 da manhã do dia 9 de março. A caminhada deveria durar uns 10 minutos. Meia hora depois, Kevin recebeu uma mensagem da namorada, mas não ficou claro o que ele disse. Às 9h45 daquela manhã, Sean ainda não tinha voltado ao apartamento, levando Kevin a comunicar o desaparecimento dela à polícia, que iniciou uma investigação. Analisando as mensagens recebidas por Kevin, os investigadores descobriram que vieram da região da floresta Savernake, a 12 milhas de sua casa. Seria essa área que se tornaria o foco das buscas. Em 20 de março, durante o início de uma operação de busca e resgate, a polícia local fez seu primeiro apelo público.
Eles explicaram as circunstâncias do desaparecimento e destacaram que, pelo tempo entre as imagens das câmeras e a mensagem, acredita-se que a mulher foi levada em um veículo até lá. 2 dias após o início das buscas, 400 voluntários se juntaram e as doações começaram a chegar, garantindo que o caso permanecesse aberto e ativo. Enquanto isso, os detetives estavam analisando várias horas de imagens de vigilância e notaram um táxi verde Toyota Avensis, que esteve nas proximidades de onde Sean desapareceria. O veículo foi rastreado até o taxista de 47 anos, Christopher Halliwell. Acreditando que sua presença era suspeita, a polícia prendeu o morador de Swindon após localizá-lo em um supermercado Asda. Ao mesmo tempo, seu táxi foi apreendido e teria papel fundamental na investigação. As autoridades suspeitavam que Halliwell sequestrou Sean. Esse caso de sequestro evoluiria para uma investigação de homicídio ainda naquele mesmo dia, quando o corpo da jovem foi encontrado em uma cova rasa em Uffington, Oxfordshire. O legista sugeriu que ferimentos na cabeça podem ter causado sua morte, mas ainda não há confirmação precisa. Em 26 de março de 2011, Christopher Halliwell foi acusado de homicídio em primeiro grau e compareceu ao tribunal pela primeira vez no ano seguinte. Ele se declarou inocente na acusação de matar Sean. Mais tarde, ele foi ao tribunal da Coroa de Bristol e se declarou culpado. Depois, ele foi condenado à prisão perpétua, e após se declarar culpado, surgiu a informação de que poderia estar ligado a outros casos, como o desaparecimento de Becky Godden Edwards, em 2007. Devido a erros processuais, as confissões de Halliwell foram consideradas inadmissíveis. Outros casos foram revistos considerando possível envolvimento de Halliwell, como o desaparecimento de Sally Ann John e Claudia Lawrence. O trágico fim de Sean O'Callaghan e a investigação deram às autoridades nova perspectiva sobre casos antigos sem solução, possibilitando finalmente solucioná-los. Familiares pedem leis mais rígidas e verificações de segurança de motoristas de transporte privado, buscando impedir que criminosos tenham acesso a vítimas. Número 8. Aislinn Murphy nasceu em julho de 1998 como a mais nova de 3 irmãos, com um irmão e uma irmã mais velhos. Cresceu perto de Blue Ball, a sudoeste de Tullamore. De 2011 a 2017, ela se concentrou nos estudos que ocorreram na Sacred Heart School. Em 2021, ela se formou na Mary Immaculate College, com bacharel em Educação para o Ensino Fundamental. No mesmo ano, ela passou a lecionar como substituta em uma escola primária em Duro. Ela conseguiu vaga efetiva no mesmo ano e começou a ensinar alunos da primeira série. Em 2022, Aislinn tinha 23 anos, namorava Ryan Casey há 5 anos e o casal planejava se casar. No início daquele ano, esses planos foram destruídos quando a jovem aspirante à professora foi fatalmente atacada. 12 de janeiro, cerca de 2h30 da tarde, quando Aislinn terminou o trabalho e se preparou para ir embora naquele dia. As câmeras de vigilância da escola a registraram no estacionamento às 2h37 da tarde, indo em direção ao seu Seat Cordova, vermelho. Ela entrou em seu veículo e pegou a N52 perto do Gran Canal. Ela saiu do estacionamento a pé, usando camiseta branca, jaqueta e leggings azul marinho e gorro rosa com pompom marrom. Ela usava um smartwatch Fitbit ligado ao smartphone, e os dados mostraram que Aislinn foi pelo canal até a Digby Bridge por volta das 2h51 da tarde. 4 minutos depois, câmeras de segurança a flagraram seguindo na mesma direção. Foi a última vez que ela foi vista viva. Seus movimentos subsequentes só puderam ser rastreados por meio de seus dispositivos a partir de então, mostrando que ela havia cruzado a Digby Bridge às 13h16 da tarde, antes de retornar ao estacionamento da rua Dangian. Ela caminhou em ritmo constante por vários minutos, até às 13h21 da tarde, quando o rastreador Fitbit registrou uma mudança caótica. As flutuações indicavam que algo anormal ocorreu, levando os investigadores a suspeitarem de um ataque violento.
O rastreador de atividades de Aisling registrou a diminuição da sua frequência cardíaca às 13h27, antes de parar completamente às 13h31 da tarde. Durante esse tempo, 2 corredores viram uma mountain bike nos arbustos e ouviram sons na vala abaixo. E ao olharem mais de perto, eles viram um homem em pé sobre uma mulher, que era Aisling, usando uma lâmina afiada para atacá-la. Os 2 corredores correram para pedir ajuda e conseguiram ligar para a delegacia da Garda em Tullamore às 13h34 da tarde. 2 policiais chegaram 10 minutos depois, mas a jovem professora do ensino fundamental já havia falecido devido aos ferimentos. O autor do crime fugiu antes da chegada da polícia. Devido à brutalidade do ataque, a Garda montou uma sala de operações na delegacia e designou mais de 50 policiais para a investigação. Imagens de câmeras e relatos de testemunhas foram essenciais para capturar o responsável pelo crime. Câmeras de vigilância flagraram um homem próximo circulando em uma mountain bike Green Falcon Storm, a mesma deixada na cena do crime. Quando fugiu, o indivíduo logo foi identificado como Joseph Puska, de 31 anos, que morava em uma vila conhecida como MacGlaugh. Ele não tinha condenações por crimes violentos, mas era considerado pessoa de interesse em 2 outros ataques a mulheres. Quando era menor de idade, ele também foi colocado em liberdade condicional. O julgamento começou no final de 2023, um ano após o homicídio, e ele se declarou inocente, mas imagens de câmeras de segurança e uma suposta confissão no hospital, onde foi tratado por arranhões no rosto causados pela defesa da vítima, pesaram contra ele. Ele foi condenado à prisão perpétua em novembro do mesmo ano. Número 7. Um espírito despreocupado com o coração mais carinhoso, risada maravilhosa e olhos brilhantes. Essas foram as palavras usadas pelos entes queridos de Zara Alina para descrevê-la. Ela ajudou no reassentamento de refugiados no Reino Unido. Ela também cuidava tanto da mãe doente quanto da avó, dedicando tempo e esforço para garantir que fossem bem cuidadas e amadas. Em 2022, aos 35 anos, Zara Alina havia começado a trabalhar nos tribunais reais de justiça, focada em realizar seus maiores sonhos. Zara tinha um plano: comprar uma casa, achar o homem certo, se estabelecer e ter 2 filhos. O futuro parecia promissor, mas na madrugada de 26 de junho, uma tragédia acabou com esses planos. Pouco após 2h30 da manhã, Zara foi achada lutando pela vida na calçada, perto de sua casa em Ilford, leste de Londres. Seus pertences estavam espalhados pela Cranbrook Road e ela havia sido gravemente agredida. Ela foi encontrada por uma mulher que rapidamente alertou as autoridades sobre o ocorrido. Enquanto esperava os paramédicos, a testemunha fez RCP, mantendo Zara viva até o socorro chegar. Ela foi levada ao hospital e atendida com urgência. Infelizmente, os ferimentos eram graves e ela faleceu mais tarde naquela manhã. Ficou claro que Zara foi vítima de agressão fatal e o tempo era crucial para as autoridades capturarem o agressor. Os detetives logo iniciaram amplas investigações no local onde ela foi encontrada e usaram imagens de vigilância para rastrear os últimos movimentos conhecidos dela e dos agressores. A linha do tempo das câmeras de segurança começa às 2h, quando Zara deixou um bar em uma avenida movimentada próxima à estação ferroviária de Ilford. Câmeras a flagraram indo ao Valentine's Park, na Cranbrook Road. 17 minutos de caminhada e já a pouca distância de sua casa, Zara foi atacada e agredida por um homem. Os investigadores notaram que o homem das imagens era o mesmo que saiu do bar pouco depois de Zara. O indivíduo foi expulso por assediar funcionários. As câmeras de vigilância registrariam seus movimentos após sair do bar. Ele foi visto se aproximando, seguindo e assediando várias mulheres na Cranbrook Road. Uma dessas mulheres era Zara, que se tornaria o alvo final da sua fúria. Os investigadores logo identificaram o homem, já que ele havia acabado de sair da prisão. Jordan McSweeney havia sido solto 9 dias antes, após ter sido preso por roubo, e antes do homicídio tentaram fazer com que ele voltasse para a prisão com sugestões de que ele não deveria ter sido liberado.
A Polícia Metropolitana realizou uma revisão interna que descobriu que McSweeney havia sido condenado 28 vezes por 68 crimes. Ele já esteve preso 9 vezes, com histórico de violência, abuso e ordens de restrição. Sua libertação naquele ano teve condições como aconselhamento e apresentação às autoridades. 4 dias antes do homicídio de Zara, já havia preocupação porque McSweeney não compareceu a 2 dessas consultas. Após ser identificado, o suspeito foi preso e em 18 de novembro daquele ano compareceu ao tribunal de Old Bailey por videoconferência, admitiu as acusações, declarou-se culpado e recebeu prisão perpétua. Número 6. Elaine O'Hare nasceu em Dublin em 1976, onde frequentou a escola secundária St. Joseph of Clooney. Ela teria sofrido bullying durante sua trajetória escolar, o que resultou em problemas de saúde mental durante a adolescência. Por isso, ela era frequentemente encaminhada para cuidados psiquiátricos e tratada para depressão e transtorno de personalidade borderline. Elaine também sofria de vários problemas de saúde física, incluindo asma e diabetes. Em 2005, Elaine saiu da casa da família em Killiney para morar em um apartamento em Black Rock antes de conseguir bancar uma moradia em Step Aside. Nessa época, Elaine já havia superado muitos de seus problemas e seu futuro parecia promissor. Ela trabalhou como assistente de cuidados infantis e às vezes fazia meio período em Black Rock. Ao mesmo tempo, ela estava fazendo aulas à noite, na esperança de se tornar uma professora Montessori. Porém, essa trajetória promissora desmoronaria em 2012. Quando Elaine desapareceu de casa, pensou-se que sumira trabalhando como voluntária nas regatas. Mas sua bolsa, carteira, celular e imagens de segurança indicavam o oposto. Imagens de vigilância mostraram a irlandesa, de 36 anos, saindo de casa com outro celular em 22 de agosto daquele ano. Esse seria o penúltimo registro dela. Um corredor no Shanganagh Park, em Dun Laoghaire, a viu indo em direção ao cemitério onde sua mãe estava enterrada. Pessoas ouviram gritos altos de uma mulher vindos do cemitério, mas não foi possível confirmar se era Elaine, embora seu veículo tenha sido encontrado próximo pouco após seu desaparecimento. Devido ao histórico de saúde mental e às circunstâncias do evento, acreditava-se que ela sumiu por vontade própria. O caso esfriou e a história avança rapidamente para 10 de setembro de 2013. Naquele dia, 2 pescadores viram uma bolsa no fundo do reservatório Vartree, perto do condado de Wicklow. Eles a retiraram e encontraram roupas, algemas, mordaça e amarras para mãos e pernas. Após entregarem os itens à delegacia da Garda, iniciou-se uma investigação mais detalhada da área. Na busca, encontraram algemas, chaves, máscara de couro, lâmina afiada, chaveiro e inalador. O chaveiro continha um cartão de fidelidade da loja Dunnes, que logo foi descoberto ser de Elaine O'Hara. O lago também foi vasculhado, revelando 2 celulares Nokia, baterias de celular, óculos de grau e uma mochila. Os óculos correspondiam aos registros que Elaine tinha na filial da Specsavers. Nesse meio tempo, um adestrador de cães vinha passeando com seus cachorros na mesma área há meses, quando, em agosto, um dos cães às vezes sumia e voltava com ossos. No dia 13 de setembro, 3 dias após a bolsa de itens ter sido encontrada, esse mesmo cachorro trouxe outro osso, desta vez acompanhado de roupas. O adestrador avisou o dono do terreno, preocupado que os restos fossem humanos. Uma nova busca encontrou mais fragmentos, logo confirmados como restos humanos. Os registros dentários confirmaram que eram de Elaine. Ficou claro que ela foi vítima de homicídio. A investigação revelou um relacionamento online entre a mulher desaparecida e o perfil Architect72. O arquiteto era Graham Dwyer, que a polícia concluiu ter tido relações com Elaine envolvendo encenações violentas mútuas. O relacionamento deles enfraqueceu em 2010, mas reacendeu no ano seguinte, quando Dwyer contatou Elaine usando 2 celulares Nokia pré-pagos.
Com as evidências desses dois aparelhos e do laptop de Elaine, a polícia obteve mandado de busca para a casa de Dwyer, onde encontraram mais provas que o ligavam ao crime. Isso, somado às imagens das câmeras que mostravam o suspeito visitando a vítima 9 vezes no apartamento, foi suficiente para uma prisão. Após 11 anos de julgamentos, apelações e provas inadmissíveis, ele foi considerado culpado por tirar a vida de Elaine O'Hara e condenado à prisão perpétua. Número 5. Samantha Lee Josephson, estudante do último ano, nasceu em Princeton, Nova Jersey, e cresceu em Robbinsville. Ela estudou Ciências Políticas na Universidade da Carolina do Sul e planejava se formar em 2019. Ela conseguiu uma bolsa de estudos para a Faculdade de Direito da Universidade Drexel, além de uma bolsa parcial para Rutgers. Ela queria atuar em direito internacional, fazia parte da Alpha Gamma Delta e fez intercâmbio em Barcelona, além de visitar Madrid e Paris. No dia 29 de março de 2019, a jovem de 21 anos tentava sair do distrito de Five Points, no centro de Colômbia, após passar a noite com amigos por volta das 2 da manhã. Ao sair do bar Bird Dog, após pedir um Uber. Câmeras do bar flagraram um Chevrolet Impala preto parando ao lado de Samantha às 2h09 daquela manhã. Ela entrou no carro como qualquer um faz quando o Uber chega, mas não era o dela. Samantha achou que o Chevrolet era sua carona para casa e, ao entrar, não conseguiu sair. O motorista ativou as travas infantis, fazendo com que as portas só abrissem por fora, deixando Samantha presa. No dia seguinte, colegas de quarto preocupadas denunciaram seu desaparecimento. Logo depois, encontraram um corpo em um campo em Nova Sião, confirmado como da mulher desaparecida. A autópsia revelou vários ferimentos por objeto cortante no corpo da vítima. Ela sofreu cerca de 120 ferimentos. Havia evidências de que Samantha tentou se proteger do ataque, já que um dos golpes foi em sua cabeça. Ela sofreu ferimentos no crânio e no cérebro. Sua artéria carótida foi perfurada e ela teve várias outras lacerações nos ombros, pescoço, tronco, costas, pulmões, perna e pés. Com as imagens de vigilância do sequestro, investigadores identificaram o dono do carro. Nathaniel Rowland foi preso e uma busca em seu carro encontrou água sanitária, lenços, limpador de vidros, o celular de Samantha e diversas evidências deixadas para trás. Na residência de Rowland foram encontrados materiais de limpeza e 2 armas brancas que continham mais DNA da vítima. Amostras das unhas de Rowland também foram ligadas a Samantha. O agressor foi acusado de sequestro e homicídio e teve a fiança negada. O julgamento dele iniciou em julho de 2021, com 31 testemunhas chamadas pelos promotores. A defesa não chamou nenhuma testemunha e Rowland não depôs. E uma semana depois, após uma deliberação de 1 hora, o júri o considerou culpado e o sentenciou à prisão perpétua. Número 4. A jornalista sueca e freelancer para vários veículos de notícias, Kim Wall, nasceu e foi criada no condado de Skåne. Em 2013, ela ganhou o prêmio Futuro do Jornalismo e, em 2016, venceu o prêmio Hansel Mead Digital, além de receber várias bolsas para diversos veículos, incluindo o Pulitzer Center of Crisis Reporting e o Ground Truth Project. Em 2017, ela marcou uma entrevista com o empresário dinamarquês Peter Madsen e ficou animada para embarcar em seu submarino anão UC-3 Nautilus. Em 10 de agosto de 2017, esta imagem de vigilância mostra Kim na torre do submarino, logo após embarcar na Baía de Køge, Dinamarca. Essa foto e a companhia de Madsen marcaram a última vez que a jornalista foi vista viva. Old Staub, colega de Kim, denunciou seu desaparecimento após o Nautilus não atracar em Copenhague. Pouco depois, Madsen foi resgatado da água e o Nautilus foi encontrado afundado na manhã seguinte. No dia 21 de agosto, um ciclista encontrou um torso humano que apareceu na praia. Exame post-mortem mostrou que a vítima sofreu vários ataques com lâminas afiadas. Em outubro, 2 sacos plásticos com mais restos mortais, incluindo membros e a cabeça de Kim Wall,
foram encontrados. Madison foi preso por suspeita do desaparecimento dela e disse ter deixado a jornalista em terra. Após a descoberta dos restos mortais, ele admitiu tê-los descartado no mar após um acidente a bordo. Investigações encontraram vídeos no computador do suspeito com mulheres sendo brutalizadas, alguns dos quais incluíam uma suposta decapitação. No ano seguinte, Madison seria acusado de homicídio e tratamento indevido de cadáver. Promotores o acusaram de torturar Kim antes de matá-la. Em abril, ele foi condenado por todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua. Número 3. Annie Lee era uma jovem recém-formada na Universidade Yale, em New Haven, Connecticut, em 2009. A jovem de 24 anos cursava doutorado em farmacologia na universidade. Na época, ela estava noiva e seu casamento estava a apenas alguns dias de acontecer quando ela desapareceu misteriosamente. No dia 8 de setembro, Annie saiu de seu apartamento e foi para o Sterling Hall of Medicine. Mais tarde naquela manhã, ela saiu do prédio e foi para o edifício de pesquisa do campus, localizado na rua Amistad, número 10. Ela deixou bolsa, celular e dinheiro no escritório do Sterling Hall e entrou no laboratório após as 10 horas, conforme imagens das câmeras de segurança. Mas as câmeras não flagraram a mulher desaparecida, deixando o local. Às 21h daquela noite, um dos 5 colegas de casa, preocupado com sua segurança, chamou a polícia e reportou seu desaparecimento. Após revisar as imagens de segurança e ver que Annie não saiu, os investigadores isolaram o prédio imediatamente. Eles vasculharam o campus, prédios, todas as salas e até o lixão de Hartford, onde o lixo de Yale é incinerado. FBI, Departamento de Polícia de New Haven e Polícia Estadual participaram da busca. O esforço seguiu por dias até 13 de setembro, dia do casamento de Annie. No domingo, as autoridades encontraram e retiraram o corpo da vítima de um duto de cabos na parede do porão do laboratório. Roupas manchadas de vermelho dele foram achadas no teto do prédio. Caso de desaparecimento virou investigação de homicídio. Como todo o campus dependia apenas dos cartões de identificação da Yale para acesso, as autoridades concluíram que seria difícil para um estranho entrar no laboratório. Eles focaram a investigação nos funcionários da Yale e outros estudantes. 4 dias depois, a polícia prendeu Raymond Clark, técnico de laboratório de 24 anos que trabalhava no mesmo prédio no dia do desaparecimento de Annie. Uma amostra de DNA ligou ele ao homicídio. Clark ficou preso em segurança máxima, com fiança de $3 milhões, aguardando o Tribunal Superior. O julgamento começou em janeiro de 2010, com Clark se declarando inocente. Outras audiências ocorreriam com o suspeito negando culpa. Em março de 2011, porém, ele se declarou culpado pelo homicídio em troca de uma pena de 44 anos. Número 2. Maria Marta Garcia Belsunce era uma socióloga de 50 anos que trabalhava em uma fundação dedicada a crianças desaparecidas. Ela era casada com o mesmo homem, Carlos, há 31 anos, mas isso chegou ao fim em 27 de outubro de 2002. Naquela tarde, Carlos entrou na casa deles no Carmel Country Club, localizada em um bairro nobre de Buenos Aires, apenas para encontrar sua amada esposa inconsciente na banheira. Carlos estava na casa do cunhado, vendo futebol enquanto Maria ia para uma partida de tênis. Ao encontrá-la na banheira, aparentemente tendo batido a cabeça, ele chamou uma ambulância. A ambulância chegou e constatou que Maria já havia falecido, não apenas inconsciente. O relatório do legista apontou uma parada cardíaca não traumática, a família concordou e o corpo foi liberado para eles. Maria foi enterrada quase 24 horas após o falecimento. Mas a polícia nunca foi até a casa para realizar uma investigação e ninguém havia chamado eles também. Eles pensavam que Maria só tinha sofrido um acidente estranho, mas nem todos concordavam com essa explicação. Alguns membros da família achavam que deveria ter sido feita uma investigação mais aprofundada, insistindo que alguém poderia ter invadido a casa e a atacado. Eles criaram uma teoria de que a partida de tênis dela foi encerrada mais cedo por causa da chuva, e ao chegar inesperadamente em casa, surpreendeu ladrões que a atacaram e a mantiveram em silêncio.
O meio-irmão de Maria pediu investigação policial mais aprofundada. Foi por causa dessa insistência que descobriram que havia pelo menos 3 buracos na cabeça da mulher. Buracos incompatíveis com batidas na torneira ou registro. Os restos mortais de Maria foram exumados 1 mês depois, e os legistas encontraram 5 fragmentos de metal em sua cabeça e uma marca sugerindo um cesto. O acidente doméstico agora é investigado como homicídio. Os investigadores inicialmente consideraram o marido, Carlos, como suspeito ou pessoa de interesse. Ele foi preso, julgado e condenado antes de ser inocentado graças às câmeras de vigilância da casa. As câmeras mostraram Carlos voltando para casa no fim da tarde, após a morte de Maria, confirmando que ele não estava envolvido no homicídio. A arma do crime foi identificada como um revólver calibre 32. Os investigadores só tinham provas circunstanciais, insuficientes para resolver o caso. Só em 2018 eles finalmente pegaram o agressor, e isso graças ao sistema de câmeras de segurança da comunidade. Câmeras da área fechada capturaram um homem chamado Nicolas Pacello, saindo de carro do clube de campo no final daquela tarde. Quando a descoberta ocorreu, ele já cumpria pena na prisão por furtos. Relatos de testemunhas oculares, álibis não confirmados, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de conhecidos ajudaram os investigadores a condenar Nicolas Pacello pelo homicídio. Eles descobriram que ele tinha um longo histórico de roubar seus vizinhos ricos, e foi isso que ele tentou fazer no dia do crime. Como previram, Maria voltou para casa mais cedo. Número 1. Liberty Squire, mais conhecida como Libby, nasceu em 1998 e cresceu em West Wycombe, Buckinghamshire. Em 2019, ela estava matriculada na Universidade de Hull, onde estudava filosofia. No dia 31 de janeiro daquele ano, a estudante inglesa saiu à noite com amigos e desapareceu na neblina. Eles escolheram ir para Kingston upon Hull, em East Riding of Yorkshire. Por volta das 23h20, o grupo deixou a área e foi para o Welly, uma boate popular localizada no centro de Hull. Embora todos os seus amigos estivessem bebendo, foi relatado que Libby era quem estava mais embriagada. Os funcionários do Welly impediram a entrada dela. Os amigos chamaram um táxi e Libby foi levada para casa na Avenida Wellesley. Mas a estudante não entrou no apartamento e seguiu descendo a rua, como mostram as últimas imagens das câmeras de segurança. As câmeras de vigilância foram testemunhas silenciosas dos movimentos de Libby, observando enquanto ela atravessava para a rua Beverly. 10 minutos depois, ela seria achada chorando na rua a cerca de 800 metros. Transeuntes ofereceram ajuda, mas ela estava incoerente e agressiva, segundo relatos. Ela sumiu logo depois e então iniciou-se a maior busca por uma pessoa desaparecida da história da polícia de Humberside. Mais de 100 policiais e funcionários procuraram por evidências com equipes especializadas, vasculhando os corpos d'água próximos do Rio Hill, do Beverly e do Barnstaple Drain. Durante as investigações, os agentes analisaram imagens de vigilância e identificaram um Astra prata, perto do último local conhecido de Libby. O Astra logo seria ligado ao açougueiro de 24 anos, Powell Relowich, que foi preso sob suspeita de sequestrar a mulher desaparecida. Na investigação, descobriu-se que ele tinha várias acusações de voyeurismo, ato obsceno em público e arrombamento. Ele espionava mulheres na região e havia cometido múltiplos delitos contra elas. Enquanto ele estava preso, o corpo de Libby Squire foi encontrado por um pescador no estuário de Humber, 2 meses após seu desaparecimento. Apesar do avançado estado de decomposição impedir a identificação da causa da morte, os investigadores acusaram Relowich pelo crime. Após 6 dias de cuidadosa deliberação, o júri considerou o suspeito culpado de agredir Libby e tirar sua vida. Ele foi condenado à prisão no dia seguinte, com o juiz considerando-o um indivíduo muito perigoso. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Eu sou o Top 5 Unknowns e vejo vocês no próximo.